Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma mentoria do Semana do Planejamento da Ferry. E hoje a gente vai falar aí sobre como planejar as aulas de 7 a 10 anos, ou de 7 a 12 anos, né? Do primeiro ao quinto ano do Fundi 1. E eu, no offline, estava conversando aqui já com algumas ferries para saber quais idades que elas dão aula, as que estão ao vivo, né? Depois, você que vai assistir gravado, você pode colocar no grupo e a gente vai discutindo isso. E a Gislândia, eu vou conversar com a Gislândia e ela está falando para mim o seguinte: ela dá aula do primeiro ao quinto ano, uma vez na semana, e eu estou perguntando para ela qual o material que ela dá aula, qual o livro, Gi? Ai, Val, vou ter que pegar ali. É que a gente estava numa coleção e o primeiro e o segundo ano mudou a coleção. Eu acho que o terceiro ano vai mudar, o quarto e o quinto acho que vai continuar no anterior. Então, olha só. Tudo bem você não saber o nome da coleção, depois você me passa. Só que qual que é o problema disso daqui que eu falei que eu queria gravar aqui para vocês, para a gente já começar a nossa discussão do planejamento. Por quê? O planejamento em si, gente, eu vou conseguir até meio que individualmente e tirando a dúvida de vocês que estão aqui na mentoria. Então, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que você entenda tudo. Como que uma escola pode mudar uma coleção de livro de um determinado ano sem falar para a professora, sendo que a gente ainda está de férias? Como é que você vai conseguir planejar isso e dar aula durante o ano? Quando que você volta de férias, Gi? Dia 3 é que na realidade, essa nova coleção, ela é quase igual à anterior. Acho que muda, tipo, às vezes o capítulo tá em lugar errado, os áudios também, tá? Daí eu tenho que trabalhar tudo usando o que tem, entendeu? Até o ano passado que eu dei aula, no segundo ano, eles mudaram. Eu cheguei lá e tinha mudado. Aí Eu eu tive que lembro. xerocar, porque não tinha o livro do professor. Do primeiro ano veio, mas do segundo ano não veio. E os áudios eu fui pedir, não tinha. Fui procurar na plataforma que a gente usa também, não tem o livro, tá o antigo. Aí conversei com a coordenadora falou que eles falaram que não mudou, que é o mesmo. Eu falei, mas mostrei para ela e aí eu tive que rebolar Vocês estão do vendo jeito o que eu problema posso. do planejamento? Olha só, se a Gi tem um planejamento da outra coleção, se ela domina, e a gente sabe que não domina por outras questões que a gente vai conversar hoje, que é o seguinte, ela dá aula uma vez na semana e ela tem um livro que é para programa bilíngue. Ela tem um livro que é de currículo, entende? É de currículo internacional. São livros que não estão adequados para uma vez na semana. Eu sei disso porque eu acompanho a Gislândia desde sempre. Então, o que que acontece? A escola mudar essa coleção. Ok. Só que ela tinha que ter mudado quando? Lá no ano passado, para que a Gi tivesse a opção, mesmo que ela, tipo assim, fala, meu, eu vou planejar isso nas minhas férias. É uma opção da Gi, entende? De fazer isso ou não. Mas de começar bem. Dia 3 de fevereiro, você já está dentro da sala de aula, Gi? Sim. Segundo erro, né? Por exemplo, na faculdade eu vou voltar dia 3 de fevereiro. Só que eu não volto para a sala de aula. Eu tenho uma semana para colocar todo o meu planejamento em dia. Então, é assim. Primeira coisa, Gi, na primeira semana, você vai fazer uma semana, já vou colocando aqui de planejamento, se mais alguém tem essa situação que a Gi colocou. Ô, Val, deixa eu só te explicar. A gente já no final do ano, a gente já entrega o planejamento quinzenal. Então, a primeira semana vai ser aquele projeto que eu te falei lá de leitura, né? É isso que eu ia E falar. daí, a partir da segunda semana, que a gente vai colocar em prática a segunda parte lá do projeto, do planejamento, da organização quinzenal. Não é planejamento, é organização. Vou Da mudar. organização, verdade. Não Vou é mudar mais esse nome, pelo amor de Deus. organização. Mas assim, ó,
Ok, era isso exatamente que eu ia falar para você. Então, primeira semana, trabalha com o projeto lá que você já entregou, mas você concorda comigo que é uma semana que você vai trabalhar mais. Por que que você vai trabalhar mais? Porque é projeto, e o projeto de Welcome Back é sempre mais trabalhadozinho, você está chegando cansada de férias, os alunos também. Então, é toda aquela questão de uma adaptação. E mesmo assim, na semana, você tem outras escolas que você dá aula. Você ainda vai ter que fazer o planejamento da outra semana de um livro que, nesse caso, é bem parecido com o seu, mas poderia ser um livro que, por exemplo, você está entrando na escola, você não tem conhecimento do livro. Então, é bem complicado, entendeu? É por isso que vocês ficam todas enroladas. Porque vocês acham que, assim, planejamento, não, organização do semestre é fácil, e não é. Principalmente de 7 a 10 anos, a gente vai ver isso. Não é. Se a Gi quiser, Gi, para hoje ainda, tira aí uma cópia aí de um capítulo de um dos livros, para eu mostrar para todo mundo como é que é o teu livro, como que ele é denso, tá bom? E ao mesmo tempo eu já te dou algumas dicas que a gente já fez no ano passado, mas eu vou te dar mais algumas agora, tá bom? Ok. Então, organização, o ideal é que você entre no semestre já organizada. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Você tem material novo, você não conheceu o material, mudar as coisas. Eu acompanhei essa questão da Gi, tipo, ela procurava o áudio, não tinha o áudio, aí a coordenação falava que tinha, aí gastava mais tempo nisso, ter que preparar as cópias, ter que preparar a atividade do nada. Então, essas coisas que precisam estar bem alinhadas, tá bom? Então, hoje, eu ia pegar até uma outra questão, que é de como você organiza. Vou pegar, por exemplo, o exemplo do livro da Gia, eu trouxe um exemplo aqui, mas, de repente, eu vou fazer em cima do livro da Gi, que eu sei que é o mais pesado entre vocês, porque tanto a Tânia quanto a Patrícia é outra pegada, que são cursos próprios. Então, nos cursos próprios, primeiro que já tem 2 horas de aula por semana, então isso já alivia, e a gente consegue trabalhar o material, porque é a gente que escolhe o material. Então, o caso da Gi é quando você é uma teacher, então quem está assistindo gravado é uma teacher que recebe o material que foi escolhido por alguém, e assim mesmo recebe o pacote de livro e fala, então, a partir da semana que vem você vai fazer a aula do livro, né? Aí sai aquela aula xoxa. Por que que vai sair a aula xoxa? Porque vai ser o tempo de você olhar o livro e planejar, organizar primeiro capítulo. E organização do semestre não é o capítulo. Para você, eu estou tentando falar a palavra só organizar, né? Organizar o livro de 7 a 10 anos, você precisa conhecer o livro todo, olhar para ele o todo, dividir ele por semestre, depois dividir por mês. E ainda intercalar as provas. Gi, quantas provas você tem no semestre? Ou no bimestre, trimestre? Eu dou duas atividades avaliativas, Paula, por, por bimestre. E essa atividade avaliativa, ela precisa ser a summative, né? Aquela uma que é provinha mesmo, em que você não pode usar a atividade do livro. Às vezes eu até uso do livro, mas assim, não, eu uso o mesmo estilo, mas não da mesma forma, entendeu? Uhum. Não com cópia, Tá. igual do livro. Não, mas eu digo assim, tem que ser provinha, é summative, né? É tipo, prova, prova. Sim, é prova, prova. Vamos lá. É que, na realidade, Hum. quando era uma outra coordenadora, eu fazia só uma, né, no bimestre, e os 3 pontos eu dava de participação, né, É isso que eu estava perguntando. isso. Uhum. Mas aí ela tinha pedido para mudar, tem que fazer duas, para não ficar pesado para eles. Aí eu tive que mudar. Patrícia, confirma para mim os seus 7, 8 anos da Macmillan, se são duas turmas diferentes ou uma só.
E outra coisa que eu quero saber, 1h30, terceiro ano, sexto ano. É reformulação do livro. Na minha cidade fazem a cada 3 anos, tá? 7, 8 anos são 2 turmas? Turmas diferentes. Então, eu estou falando do Starter e do Level 1? Deveria ser, tá? Starter e Level 1. Ok. Tânia, e você? Oi, Val. Eu tenho todas as turmas, né? 6 a 10 eu tenho. Toda essa faixa etária. Só que eu tenho aquele problema com 6 anos, porque eles não são alfabetizados, né? Eu tive esse problema esse ano passado, 2024. Eu usei seu material, lembra? Lembra? Você vai continuar com ele? Eu pretendo, né? Mas, igual os que já, os de 6 do ano passado, que vão fazer 7, eu não vou. E é o que eu lembro que a gente tá bem em cima da hora, mas eu vou ter que, em fevereiro, eu vou ter que fazer uma review, porque eu vou ter que mudar. Quero mudar para Macmillan. Aí lembra que a gente ia conversar sobre isso? E eu não conheço o material. Assim, eu já conheço, sim, que o ano passado você passou pra gente, eu já dei uma estudada, mas eu ainda não conheço o material. Espera aí, Nunca trabalhei com ele. Mas como Parou tudo aí. Vamos lá. eu trabalhava com aquele da Cambridge, né? Não, vamos mudar para Macmillan. Macmillan, ô, gente, Não, os Supermarkets, os meninos nem estão gostando daquilo. ó, de 7 a 10 anos, a Macmillan é a melhor opção. Pois é. É a melhor opção. Os de 6, 7 anos que eu fiz para vocês foi meio que foi mais pedido do que vocês pediram, mas assim, é bem difícil a gente trabalhar 7 a 10 anos com livro Não. feito, porque de 7 a 10 anos a gente começa já a trabalhar as questões de writing, listening, speaking, reading. Pois é. Então, para montar um material com todas essas características, tudo mais, a Macmillan, ela manda muito bem nisso, né? Até parece que estou ganhando a Macmillan, não estou, mas assim, É, eu ela vi é aqui. mais estruturada, ok? Quando que Uhum. é melhor você usar o livro da Ferry, por exemplo, porque a gente vai ter, tá bom? A gente vai ter de 7 a 10 anos, porque eu estou entrando num projeto de prefeitura. Então, eu vou ter que fazer os livros de 7 a 10 anos. Porém, qual é a característica do livro da Ferry de 7 a 10 anos? Ele tem uma característica de embasamento, ele vai ter uma característica é, de reforço. Então, por exemplo, se você tem a sua escola, você vai dar aula de reforço, por exemplo, o livro da Ferry, ele é muito melhor do que o da Macmillan. Muito melhor. Entende? Porque o livro da Macmillan, ele não foi feito para reforço. O livro da Macmillan é para você fazer speaking, é para você fazer imersão, é para você fazer esse tipo de coisa. Tanto Macmillan quanto Cambridge. Qualquer um dos dois. Então, a gente está falando de imersão de língua, a gente está falando de fluência. Material da Ferry, a gente está falando de aprendizado de inglês com embasamento mais de grammar, com mais leitura, com mais essa pegada de reforço, tá bom? Só para vocês saberem a diferença. Agora, voltando no quesito da Tânia. Tânia, é o seguinte, você precisa ficar claro isso para você começar a equalizar as turmas. Eu vou falar para a Tânia, mas isso serve para a Patrícia também, principalmente, e para quem tem negócio, para quem quer montar aula particular. É o seguinte, como que a gente divide as turmas e como que a gente coloca em cada livro? Então, vou começar desde a Fairy Level 1, para vocês entenderem. Aliás, eu vou escrever, eu acho que vai ficar mais claro. Se eu souber onde faz o negócio agora. Peraí, gente, que eu tenho que aprender de novo. Que eles mudaram agora como que a gente faz aqui. Veja só se você está enxergando já o meu quadro.
Sim. 2 pessoas já estão vendo. Eu só não sei como travar vocês para vocês não mexer nele, tá? Bem, enfim, vamos colocar aqui. Se der algum problema, a gente faz. Então, olha, desde do level 1 da Fairy, tá? Então, como classificar alunos nos livros. Isso também vale aí para a Gi, por exemplo, para ela entender melhor. Oh, desculpa, Val, fui aumentar. É, I'm eu não sei sorry. como travar. Peraí, deixa eu ver. Peraí, volta lá. Que burra eu. Não, peraí, eu não sei mexer mais também. Calma aí. Volta, tipo assim, tem onde apagar. Não, deve ter algum lugar que Tem, você apaga. tem, tem. Aqui o negocinho de apagar. Eu aqui tô perdida lá, Gislândia, fazendo desenho do outro lado. Peraí, vamos Aí voltar. vai dar. Ó, fiz do outro. Eu fui tentar te ajudar. Eu vou tentar. Eu estou procurando o fone aqui para fazer É que alguma coisa tem e um está jeito. carregando. A Calma tela. aí, calma que tem um jeito. Eu sei que eles fizeram isso e eu não sei mais. Tinha uma forma que a gente colocava só a pessoa que faz isso. Espera aí, eu vou abrir outro. Calma aí. Use Whiteboard Classic. Pronto, acabou. Agora vocês não vão mais conseguir mexer. Esse é melhor. Esse é melhor. Pronto. Esse aqui acho que não vai. Não vai. Então, vamos lá. Como classificar os alunos versus livros didáticos. Então, o que eu estava falando, para a Gi, eu acho que Gi, isso daqui vai ser legal para a Gi e para a Amanda, vocês entenderem mais sobre o desenvolvimento dos alunos, da idade dos alunos, que eu falo sempre lá na Fairy, na formação da Fairy, que a Amanda ainda não participou, mas lá a gente vai falar mais disso. Então, ó, level 1, ele é para 2 anos. O que é 2 anos? É um ano completo para 2 anos que completou até julho. Tá? Então, aqui, ó, é um ano e 2 anos completos até junho. Por que isso, Val? Porque esse 2 anos completo até junho, ele ainda é um ano. Ele ainda tem desenvolvimento emocional de um ano. Quando ele começa a fazer 2 anos e meio, aí ele já está lá quase para 3 anos. E essa classificação não fui eu que inventei, não. Essa classificação, inclusive, é a escolar que vocês veem aí do município. Ó, o level 2, então, vai ser o quê? Vai ser 2 anos e 3 anos completos até junho, que está completando, na verdade, né? Completando até junho. E por aí você vai fazer a mesma coisa, ó. Level 3 vai ser 3 anos, que completou no ano anterior, e 4 anos, completando até junho. O level 4, mesma coisa. 4 anos completos, porque completou o ano passado, com as crianças que vão completar 5 anos, completando até junho. Completou até junho, 5 anos, completou até junho. Gente, eu estou fazendo errado, não estou? Peraí, deixa eu pensar. Comecei o ano. Eu já entro com as crianças de 4 anos completos. E 5 anos. Vamos pensar no meu filho. Meu filho faz aniversário em agosto. Fala aí, Tânia. Agora eu acho que a faixa etária é março, né? Abril, até abril. Mudou.
Não, então, é até abril. Eu coloco até o meio do ano para eu me coisar, mas mesmo Certo, é. De tá 4 certo, anos, né? Level é 5. porque são muitos anos. É, tá certo. Vamos, Aí vai na hora ser que do chegar 5 ao no. 6. Aí do 5 ao 6. Aí o level. Aí esse aí depois já vai pro 7, né? Que é o que a gente tá entrando aqui. É isso aqui, ó. Porque vamos falar do primeiro ano. A Gislândia, de repente, pode ajudar a gente. Ó, primeiro ano, é isso mesmo, ó. São 6 anos completos Isso. e 7 anos completando, não é isso? Alguns isso mesmo. É Mas a isso. maioria é 6, né? A maioria é 6. A O maioria é meu, por exemplo. 6. Não é isso? Isso. Então, o segundo ano, é que deu um bug aqui na mente, é 7 anos completo e 8 anos completando até junho. Terceiro ano. Gi, é isso mesmo? É oito Isso. anos completos e 9 anos completando até junho. Quarto ano é 9 anos completos e 10 anos completando até junho. Quinto ano são 10 anos completos, por isso que a Gi falou que tinha aluno de 11 completos e 11 anos completando até junho. Aí, Tânia, o que eu queria chamar a sua atenção agora para os alunos que estão indo para você? O livro da Ferry, o 6, eu acho que você deveria continuar usando ele aqui, ó. Não, aqui mesmo. Ou o Starter, da Macmillan. Porém, a Patrícia usou, eu acho já, o Starter nessa faixa etária aqui. O que ele acontece aqui? Aí você vai ter que ver a maturidade da sua turma. Por quê? O ideal da Macmillan, do Starter, é você entrar com ele aqui, ó. E aqui, level 1, pela minha experiência, a Patrícia está fazendo diferente, tá bom? Aí você pode dar uma palavrinha com ela para ver a experiência dela. Ó, aqui seria level 1, level 2 e level 3. Eu entendi perfeitamente a colocação. Igual essa turma que o ano passado eu usei da Fel, que eles estavam. Eles agora eu não posso mais, agora vou ter que ser Macmillan. Eu até já falei com os pais que o material vai ser um material diferente, que eu vou ter que adquirir, né? Que aí eu vou enviar agora e eles mesmos compram na internet e tudo. Então, o que acontece, Val? Eu percebo que eles vão dar conta. É uma turma que já está comigo e tudo. Tem uma, parece que é só uma novata, tá? Mas as duas turmas eu sei que vão dar conta, Então, entendeu? por quê? Ó, o que Essa novata acontece já aqui? fez inglês em outro lugar. Mas deixa eu até colocar uma posição para vocês saberem, principalmente quem não conhece isso daqui. Se eu for falar de Macmillan, a Macmillan vai colocar o seguinte, ó. Starter aqui, level 1 aqui, que é como a Patrícia está usando. Level 2 Como que ela aqui, tá usando? ela está usando isso aqui, ó. Level 3, Eu exatamente. não tô. Ela tá usando qual? Ela está Ela usando tá a usando pra qual Macmillan, idade? o Mas Next pra qual idade? Station. O Next Stage já tá usando pros de 8, 9? Isso? É. E o Starter também. Eu acho que o da Ferry ela está usando aqui no 5 aqui. Não sei, depois a gente conversa com ela. Pois Porém, é, eu quero olhar. é, porém, ah lá, ó, a Patrícia está falando ali, daqui a pouquinho a gente olha no chat. Porém, por que que eu falo para vocês usarem o starter da Macmillan, a partir do segundo ano? Exatamente por causa do que a Amanda está colocando no chat, a questão das letras de caixa alta. Entende? Porque o livro da Macmillan, ele não tem caixa alta.
Ele tem pouca coisa escrita no starter, são poucas coisas escritas, mas ele não tem caixa alta. E a maioria da alfabetização, ela acontece a partir do segundo ano. Então, ele só vai estar consolidado essa leitura, essa escrita no terceiro ano. Então, a minha indicação é que vocês comecem starter aqui no segundo ano. Que é o que eu vou falar. Então, dá certinho, Val, pra mim. Que é os meninos Tá? estão no segundo ano. Então, se eu fosse Vai encaixar mas aí perfeitamente. você vai ter que avaliar se você se adaptou com o material da Ferry. Como eu disse, o material da Ferry de primeiro ano, ele não é um dos melhores, assim, comparado com o que tem no mercado, né? Tipo assim, sendo muita coisa. A de 1 a 5 anos, de 5 para 6 anos, eu falo para você, meu material é o melhor que existe. Agora, os nível 6, ele eu fiz, mas assim, eu gostaria ainda de colocar muitas coisas lá. Porém, se você tem ainda alunos que não escrevem em letra cursiva, eu usaria a Fairy no primeiro ano, aqui, e usaria o Starter a partir do segundo ano. O que você vai ter que olhar com essa proposta? Tanto faz você usar Fairy Starter ou Starter Level 1, tarará, tarará. O que muda aqui, na verdade? É a quantidade de estudo que essa criança teve. Por exemplo, aluno seu que saiu daqui, ó, fez com você 3, 4, 5 anos, ele já vem fazendo inglês com você. Cara, ele não vai entrar no starter. Ou ele pode entrar no starter direto, porque ele já tem inglês. Agora, você está fazendo matrícula de um aluno novo, que não está letrado, que não escreve, que não lê. Você trabalhar ele no starter, dá para trabalhar? Dá, com turmas pequenas. Entenderam isso? Fez sentido aí, Tânia? Sim. Deixa eu pegar aí o que vocês falaram no chat. Então, vamos lá. Tarará, starter level 2, 8 e 9 anos level 2, 7 anos starter. Ah lá, a Patrícia falou, não usei Val por conta da letra. Tá vendo o que eu tô falando? Aí a Amanda, como assim? Usei o da Fairy, aí agora que eles estão de 7, vou iniciar o starter. Foi essa instrução que eu dei para a Patrícia e por questões da caixa alta, entenderam? Então, Tânia, estou com o starter level 2, level 4. Sim, mas Patrícia, o starter seu, então, você está começando no primeiro ano ou no segundo ano? Ô, Gislândia, você está preparando a cópia do seu livro aí? Você podia pegar um livro aí do primeiro ano, hein? Só para a gente avaliar essas questões da caixa alta. Ô, Val, eu troquei meu celular, eu vou ver se eu consigo tirar foto, que eu não tô achando onde que tira. Chiquérrima. Qual iPhone Ai, você tava feio comprou? demais, pelo amor de Deus. Não, é comumzinho. É Uhum. comum. Mas é que a gente muda de um pro outro, né? Sim, mas vai tentando aí. Se você tentar pegar o número 1, seria legal. Tânia, fez sentido para você aí? Você entendeu quem que você vai colocar no Ferry e quem que você vai colocar no Starter? Não, é o que a gente estava fazendo no ano passado, lembra? Como eu ainda estava usando o Superminds, eu não me preocupei. Falei, Paulo, esse ano eu não vou trocar. E, e eu ainda, no ano passado eu usei ainda o Superminds para as outras idades. E eu lembro a minha preocupação, era por isso que eu quis usar Ferro, porque você já tinha comentado, a Patrícia também, sobre o da Macmillan. Aí esse ano já posso introduzir, então, esse da Macmillan com esses Então, meninos. Aí tem um, Val, do primeiro ano, mas ele já é alfabetizado. então, tipo assim, Ele vai entrar Starter no segundo primeiro ano, ano. Starter Eu sei, segundo ano, e se mas, for espertinho, como você está mas falando, o que que acontece com esse aluno? Ele já é alfabetizado e ele já foi meu ano passado dentro das aulas personalizadas.
O menino já é fera. Então eu tenho certeza. E ele já usou o da Macmillan em outro curso que ele fazia, sabe? Uma Perfeito. psicopedagoga aqui, que era um outro. Lembra um infantil que tinha um outro? E ele escrevia nele, que a mãe dele mostrou. Então, o Miguel, que ele vai ficar nessa turma, sabe? Mas eu acho que ele dá conta. Agora, o Pedro eu já não sei. Entenderam? É isso, ok? E alunos que vêm vindo aí fazendo curso de inglês com você, eles pulam livro, tá? Eles Eu pulam livro, percebo eles que eles têm que já. pular É, livro. Não faz sentido eles entrarem no mesmo livro. Então, gente, isso é a primeira organização que vocês precisam ter, na verdade. Não é nem a organização, isso é conhecer o seu aluno, né? Que a gente fala tanto. Como eu já falei aí um pouquinho, Ô, todas. Vá, Oi. até bom que amanhã eu vou montar os meus horários e eu vou me atentar a isso, Sim, né? Da divisão por causa precisa. do material. Porque E essa é a base. não, o ano passado eu já estava por dentro disso, assim, você já tinha explicado para mim para a Paty, lembra? Que aí Uhum, a Paty. é isso aí. Como eu disse, então, olha, que eu já estava introduzindo essa questão da faixa etária. De 7 a 10 anos, as meninas que querem montar curso, já falo, hein? Precisa ter livro. Precisa ter um livro de 7 a 10. Não dá. Você vai ficar enlouquecida se você quiser ficar fazendo coisinhas em folhinha, em worksheet, em coisas assim. Não dá. Precisa ter começo, meio e fim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que os livros dessas faixas etárias são terríveis. Outra coisa que você precisa para a sua organização das suas aulas. Isso para a Gi, eu falei isso o ano passado para ela várias vezes. Eu espero que ela tenha anotado. Você precisa de 8 a 10 aulas para cada unidade. Então, como é que você vai começar a fazer o cálculo? Por exemplo, a Gi vai receber o material agora, né? E aí ela tem que já saber fazer mais ou menos o planejamento do ano todo. Você precisa de 8 a 10 aulas por unidade, geralmente, em cada livro. Se você precisa de 8 a 10 aulas, tira os feriados e aí você vai saber se você vai faltar aula ou se você está dando certinho a questão da quantidade de aula. Geralmente vai faltar. Então, aí vai ter unidades que você precisa decidir que você vai ter 6 aulas só naquela unidade, que você vai dar alguma coisa mais corrida, ou que você vai dar uma tarefa, ou algo parecido. Então, para quem está indo para Macmillan, também já anote, você vai precisar de 8 a 10 aulas por unidade. Agora, como que eu faço a sequência de aula para eu conseguir fazer essas 8 aulas mais rapidamente? Você vai sempre pegar, por isso que eu queria pegar talvez o livro da Gia, eu vou ver se eu tenho aqui, acho que eu não botei, eu teria que pegar antes, porque aqui no WhatsApp Web ele não abre. Mas assim, o que você vai precisar fazer? Você vai abrir o capítulo do seu livro, todo livro tem um capítulo. Esse capítulo, antes de você abrir e começar a dar aula, você vai olhar esse capítulo e você vai ver de qual tema que ele fala, de qual questão cultural que ele está falando, de qual vocabulário que ele está falando. Então, você vai montar um projeto. Então, aqui a gente está falando de PBL. O que é o PBL? É o Project Based Learning. A gente pega a unidade, a gente trabalha ela como um projeto, já trazendo todo o vocabulário da unidade, a gente já traz isso para essas duas aulas, a gente monta um projetinho, fazemos uma aula divertida e fazemos algo que vai para casa também, se você quiser. Ou vai para casa, ou vai para um mural. Ok? Então, esse é o início de qualquer livro, independente do livro que você está trabalhando. Aí, o que você Ô, vai... Val, Sim. não vai poder, não vai precisar te passar a cópia? Sim, A você quer... foto? Tá aí já? Põe Vou para mim. tentar mandar no seu particular lá, peraí. Pode mandar lá. Então, aí, na hora que você está nessa página aqui, que eu vou mostrar com o livro da Gi como funciona, tá? Você vai fazer as primeiras atividades do livro.
sobre o vocabulário. E você vai falar do principal ponto gramatical. Então, por exemplo, se está usando present continuous, se está usando past tense, se está usando present tense, você já vai fazer nessas 2 aulas iniciais. Você já dá a introdução, só que sem dar aula de gramática, só usando, só aplicando. Porque quando ele abrir o livro, assim para fazer a atividade, ele vai saber tudo. Então, vai aparecer os sabichões. Vai falar, nossa, teacher, isso está fácil, está fácil, está fácil, está fácil, está fácil. Por quê? Porque você já trabalhou isso antes. Agora, se você deixa para trabalhar no livro, como tem a dificuldade, geralmente, como eles não entendem o que está ali no livro, porque os livros são pesados, e vocês vão ver isso, aí o que, que acontece? Eles têm dificuldade, se eles têm dificuldade, eles vão fazer ou bagunça, ou eles vão, tipo, tô nem aí para inglês. E aí começou o caos do Fundi 1. Começa com 8 anos e vai terminar aí na 5ª série com aqueles alunos que não prestam atenção na sua aula. Aí uma outra coisa do planejamento importante de 7 a 10 é você ter o dia do workbook e dos grammar activities. Então, você, olha, veja que eu estou separando, eu vou mostrar isso na prática, mas assim, como que eu estou separando aquelas 8, 10 aulas de cada unidade de 7 a 10 anos? São 2 dias de projeto, um dia para fazer as primeiras atividades, né? E apresentar o ponto gramatical. 3ª e 4ª aula é só livro. Só livro. Val, mas não vai ter coisa divertida? Não. Não vai. Porque é hora de cumprir livro. Porque se você não cumprir o livro, você não vai cumprir o livro no ano todo. Então, não tem como ser. Então, você vai intercalar as atividades lúdicas com as atividades do livro. Diferentemente do que a gente falou ontem. Né? Ontem a gente tinha sequência mágica. Aqui a gente já não tem mais essa sequência. A gente tem dias intercalados. São dias de lúdico, dias de livro. Não que o livro, né? Dependendo do livro, você até consegue fazer um Kahoot, você consegue fazer alguma coisa, mas esses games toma tempo. Então, se toma tempo e você começa a querer ser muito a teacher legal, você não vai cumprir livro. E o livro precisa dar no ano, viu, dona Tânia? Agora falando aí de quem tem a escola particular. Um livro precisa acabar no ano. Eu já fiz a burrada de fazer livros de 1 ano e meio. Tá? Tipo assim, começava no ano e terminava em julho do outro ano. É um caos, é um caos. Os alunos ficam desmotivados, os pais depois não querem comprar o livro no meio do ano, então não funciona. Aí, qual é as próximas aulas? Então, a gente está ali, olha, 2 aulas de projeto, uma aula para fazer as primeiras atividades, uma aula para o Grammar Point, uma aula para o Workbook. São 5 aulas, já foram. 6ª, 7ª e 8ª aula. É hora de fazer os listenings, os phonics, os readings e o writing do livro e já começar a ir para o Progress Check. O que é o Progress Check? É a avaliação de cada capítulo. Então, para cada livro, e aí tem livros que já traz isso, a Macmillan já traz isso, que é a avaliação, é uma provinha por capítulo. É bem legal, porque são provinhas bem curtas e que você consegue ver a avaliação, a evolução do aluno. E aí, você fechou o livro, aí está na hora de fazer a atividade de speaking. Não que o speaking não vai entrar em algumas atividades, ele até entra, mas eu estou falando daquele speaking que o aluno fizesse uma apresentação para você do capítulo. Esse speaking ele só deve acontecer no final do capítulo. Quem sabe por que o speaking tem que ser só no final do capítulo? Agora eu vou entrar com o livro da Gi. Por Ô, que o Val, speaking é só no eu te final? mandei, eu te mandei a unidade 1, tá? Legal. São 18 páginas, acredita aí? Ah, que delícia. Vou mostrar na prática agora, né? E aí, por que o speaking tem que ser no final do capítulo?
Você trabalhou outras habilidades com alunos, você já sabe, você já passou vários listens, tudo, e ele tem que saber falar aula, não? É isso daí, por Você causa. já foi todas as fases, né? Você já passou a parte gramatical, você já trabalhou a parte de writing com ele, então ele já tem conhecimento daquilo, depois você trabalhar no Além, speaking. além dele já ter conhecimento de tudo, isso dá segurança para ele, porque ele já passou por tudo. Também, também. Imagina eu falar assim, ó, okay, everybody, now you're going to make a presentation about the modern politics. Oi, modern politics. Eu nem sei de política. Entende? Aí você não tem nem vocabulário. Você pode ser a pessoa mais fluente do mundo. Você vai ter dificuldade. Você vai ficar insegura. Tchau, Patrícia. Depois você assiste o gravado. Entenderam? E aí também você abordou o tema daquela unidade com o aluno, né? Então ele está sabendo o Então, tema. agora é diferente. Se eu dou um texto para você, já trabalhei o vocabulário, já fiz tudo isso, aí eu falo, agora você vai fazer uma apresentação. Você vai se sentir mais segura. Tipo, vai passar nervoso, passa tudo, normal. Mas você tem mais segurança, tá? Então, nunca peça para o seu aluno, vem cá, faz uma apresentação aí. Porque às vezes a gente faz isso, nem em português a gente deveria fazer isso. Nem em português. Porque você vai causar toda essa questão de insegurança. Aí a pessoa fica tímida, aí a pessoa não se arrisca a falar mais. Então, você causa vários transtornos aí. Agora, vamos ver o mundo real dos livros, né? Ai, eu tô ficando sem bateria. Vamos ver o mundo real dos livros que eu tô falando para você. Então, a Gi já adiantou para mim, tem 18 páginas, Gi, a primeira unidade. Isso. Olha, gente, 18 páginas. Pensa comigo. Mais ou menos é uma página por dia. Ou vamos colocar até 2 páginas por dia. 18 dividido por 2 vai dar 9. Ou seja, a Gi já sabe que ela vai ter que dar pelo menos 2 páginas por dia. No mínimo, para ela ficar naquele planejamento de 8 a 10 aulas. Aí ela tem que torcer para que o ano não tenha muito feriado. Porque se tiver muito feriado, ela não vai conseguir cumprir o livro. Quantas unidades tem um livro total? 4. 4? Nossa, é muita coisa para pensar, né? Ô, Val, são 4 unidades e tem um porém também. Às vezes acontece algum evento, alguma coisa, e tiram a minha aula. Tira a Mas são aula, 4 às vezes unidades minha, às vezes para o ano ou para o semestre? para o ano. Vai dar 40. Essa é a primeira unidade que vai ser no semestre, no bimestre. No Então, deixa eu segundo bimestre, a segunda unidade, terceiro e quarto. fazer uma conta. Então, são 18 vezes 4, é isso? A gente está falando de 72 horas, ou 72 aulas, sendo que o ano tem 44. Não é isso? Ou tem 80 horas? Eu estou confundindo agora com o semestre. Quanto que tem? Olha só, uma vez na semana, um mês. Vamos lá, me ajudem a pensar. Um mês tem 4 ou 5 semanas, certo? 4 ou 5 semanas sem o feriado. Vou pedir ajuda para Amanda. Amanda que trabalha com planejamento. Amanda, ajuda aí, faz a conta aí. Se eu tenho, em um mês, ela vai conseguir dar 4 aulas. Então, eu estou fazendo fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, ela vai dar 20 aulas. É isso? E não entendi, não. Vamos lá. O mês. Deixa eu voltar aqui. O mês. Gente, eu vou deixar gravado Um isso. mês tem 4 semanas. O mês tem 4 semanas. Ela dá aula uma vez na semana. Tá. Certo? Ela dá aula uma vez na semana. Então, em março, ela vai dar 4 aulas. Em abril, ela vai dar 4 Por mês. por mês.
eu tenho Isso. fevereiro, março, abril, maio, junho. Tenho 5 meses. Se Ah, ela 5 vai vezes dar 4, 20, né? 20 aulas, então são 40 É, aulas no ano. Por quê? Eu não posso considerar é. julho, eu não posso considerar julho, porque julho eu tenho 2 semanas de aula, mas a Gislaine acabou de falar mesmo que tem alguns eventos, vai lá e tira a aula dela, então eu tenho que deixar isso aí já de meio que plantão. Ô, Val, mas é Sim. assim, de julho anterior, a gente tem o primeiro e segundo bimestre. Aí, quando a gente volta em agosto, que vai ter o terceiro e quarto bimestre, entendeu? Não, eu sei, mas assim, é o mesmo livro, né? Não, sim, eu estou falando pela quantidade de aulas, por Não, exemplo, que você então, está mas vai dar falando. na mesma, Gi. Olha só, você vai ter 20 aulas no primeiro semestre e mais 20 aulas no segundo. Porque aí você vai ter agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro a gente não pode contar. Por que que dezembro eu não posso contar? Porque tem a musiquinha de Natal, tem não sei o que do Natal, tem as avaliações finais, etc. Então, aqui ainda Ah, piorou, eu conto tudo que é para mas não dá, aproveitar, mas por porque isso que o não seu tem como. planejamento dá errado. É exatamente por isso que o seu planejamento dá errado. Por quê? Porque você está contando com algumas aulas que elas não vão existir. Entendeu? Ela não vai existir. Porque vai chegar lá no final de dezembro, você está vendo musiquinha de Natal, você não está dando livro. Você está fazendo alguma coisa de Natal, você está não sei o quê. Então, na verdade, aqui você vai ter de aula útil. Você vai ter 20 aulas, sem contar feriado, hein? Se tiver feriado, ainda é menos aula. Que aí você vai ter que colocar lá no calendário. Gente, vocês estão aprendendo como é que faz a conta? Fiz 20 aulas no primeiro semestre. Segundo semestre, eu vou ter agosto, setembro, outubro, novembro. Se eu tenho 4 aulas, uma, duas, três, quatro, mais 16 aulas. Então, você tem 36 aulas úteis. Aí, como a gente não contou julho e como a gente não contou dezembro, vamos arredondar para 40 aulas? Tem 4 aulas aí a mais. Então, basicamente, você tem 4 aulas, 40 aulas. Se você tem um livro de 18 páginas, eu vou colocar como média, tá bom? Vezes 4 unidades, você tem 72 páginas para fazer. Só que você só tem 40 horas para fazer. Ou seja, você tem que dar, no mínimo, 2 páginas por dia. 2 páginas por dia. E aí, olha o que acontece aqui no livro, Gi. Aí eu abro o livro. Olha a primeira unidade, gente. Olha isso aqui. Isso aqui é do primeiro ano, jura? Juro. Eu tenho vontade de sentar e chorar. Entende? Por causa da profundidade de coisas que você vai ter que fazer ali, de instruções, pelo menos. Estou olhando por cima, gente. Então, você vai ter que dar aquela uma aula do welcome, mais os greetings. Que a gente sabe que os greetings são facinhos, tudo mais, mas você vai ter que passar por isso. Não vai dar para fazer muita coisa. Aí, sabe aquelas 2 aulas de projeto que eu falei? Seria essa parte aí do greetings. Aí depois vem Greetings Around the World. Olha, legal isso daqui. Isso aqui entra dentro do projeto das 2 aulas, Gi. Você dá os Greetings Around the World. Ou seja, como é que as pessoas se cumprimentam no resto do mundo? Como é que funciona? Como que é? Então, esse seria o seu projeto. Para depois você vir aqui no livro e fazer esses exercícios aqui, que você colocou aqui. Aí depois ele vem com Do you know? Aí vem com goodbye, né? Então, o goodbye você pode trabalhar junto no projeto de greetings. Mesmo jeito que faz de greetings. Espera que saiu a minha câmera. Do mesmo jeito que você faz o greetings. Aqui.
Do mesmo jeito que você fizer o greetings, você faz o goodbye junto, para você economizar tempo. Aí vem mais greetings. Ó, dá tudo para fazer no primeiro, no coisa. Ah, hoje, você já viu lá na plataforma esse First Bump, Wave, Warm Hug? Já viu lá? Que tem um jogo de memória para isso? Não, Coloquei até no Instagram isso aí, hein? A gente só que esse daqui, Val, igual quando eles entram em sala, eu já venho com eles desde o do Infantil 3, né? Mas esse aqui dá para Eles fazer no projeto. escolherem, eles escolherem tipo, o que que eles querem? Se eles querem first bump, se eles querem É. wave, se eles querem Mas esse jump. aqui dá para você fazer o projeto, tá? Pode puxar para lá. Isso só puxando o que é do livro, só para você ter noção o que que você puxa, tá? Aí, olha, acabou. Aí, Fruits and Colors é outro assunto. Então, quantas páginas do livro que a gente viu? Ó, uma, duas, três. Então, essas 3 páginas, o ideal é que você trabalhe em um dia. Então, você tem que olhar todas essas 3 páginas e trabalhar num dia só, para o seu planejamento dar certo. Porque aí, quando a gente começa Fruits and Colors, aí iniciaria outra atividade lúdica, outro projetinho. Aí, aqui, Fruits and Colors, você faria um projeto divertido e tudo mais. Aí É que você. normalmente uma página, Val, eu já mando como tarefa, sabe? Daí Então, eu já a gente elimino está uma, falando pelo 3 em 1. menos. Se você mandar tarefa, tudo certo. Você vai, lembre, só lembra do número mágico. Você tem 36 dias úteis se não tiver feriado. E você tem 72 páginas de livro. É essa conta que você tem que estar na tua cabeça. Então, quanto mais você fizer de páginas por dia, melhor para você. Então, Colors and Fruits, você faria um outro projeto, já gastaria uma aula lúdica, e aí viria para fazer as atividades. A gente tem uma, duas. Aqui eu não sei do que está falando. Ah, tá. Falando ainda. 3. Revisão. 4. Mas na revisão já entrou Family Tree já. Então, a gente está falando mais de 4 páginas para você dar em mais 2 dias. Que eu sei que não dá. Aí, Color Mixing. Esse Color Mixing aqui, você pode já ter dado lá no projeto, lá na frente, para você ganhar tempo. Você quer nacionalidade? É, né? Aqui já é outro assunto. Não, é Breakfast Around the World. Então, o Breakfast Isso. Around the World, ele pode entrar dentro do projeto de Colors. Eu não sei se ficou claro para vocês essa questão do que eu estou chamando de projeto. Gi, você entendeu o que é o projeto? Eu só acho que é muita coisa para pouco tempo. Não, então, mas eu estou te dando a dica para você gabaritar isso. Como que você vai diminuir a quantidade de páginas, tendo essa quantidade de página toda aí? Olha só, vou pegar o Fruits and Colors. Tudo bem? Porque greetings, tudo bem, eles já sabem, aquela coisa toda. Fruits and Colors. Olha o que eu vi ali no livro. Breakfast Around the World, Mixing Colors e Fruits. O que você vai fazer? Você vai fazer um projeto que você já pede para as crianças já trazerem de casa, às vezes pesquisar. Só pesquisar, ela não precisa fazer tarefa. Você só fala assim para ela: olha, aula que vem a gente vai fazer um concurso de quem sabe mais frutas, nomes de frutas em inglês. Quero ver, quem é que sabe? Aí você vem para o dia do projeto e você vai apresentar as frutas e quais cores. E você faz um jogo. Por exemplo, você vai lá, pega um jogo. Ok, gente, tem um jogo fantástico. Eu vou ter que parar a gravação.
Olha isso, Gi. Olha isso aqui, que da hora. Aqui, peraí. Que eu vou aumentar. Ó, veggies and fruits. Olha isso daqui. Olha essa brincadeira. Vou aumentar aqui só para vocês verem, tá? É um quebra-cabeça que cada criança tira dali. Então, ela vai começar a falar assim, vamos pegar uma fruta, né? Aqui a banana, ó. Se você estiver dando lá a banana, você pede para as crianças, primeiro, já saber o nome das frutas em inglês. Lembra que você pediu de tarefa que você vai dar uma gincana? Aí, no dia da gincana, aí você tira, assim, uma criança. Você vai ter que ler, né? Porque essas crianças não leem ainda. Você vai falar, ó. Não, mas era um outro. Mas tudo bem. Você pode falar só daqui, ó. It has a jacket called a peel that we take off before eating. What is it? What is it? Tipo charadinha. Aí vai falar que é a banana. Então, é um outro que tem, mas é só a charadinha. É só a charadinha. Aqui está apresentando a banana, tá bom? Mas tem uma que a gente pega só o meio dela, assim. A gente faz uma charadinha e da charadinha a gente mostra. A criança tem que saber qual que é a fruta. Eu Então, já vi desse daí de animal, Val. mas tem da fruta Legal. também e tem lá na Fairy, porque eu lembro que eu fiz. Eu lembro que eu fiz. A pessoa tem que adivinhar. Então, esse é um projeto legal. Aí você já está trabalhando. Dentro da charadinha, você coloca, ok, we have to peel it off, it is yellow. Which, which fruit is that? Aí, eles que estudaram, eles vão ter que falar banana. Então, você faz uma aula divertida com o que eles têm. Aí, o que, que você pode fazer? Você pode fazer 2 dias de projeto. Então, um para trabalhar o vocabulário e o segundo, você trabalha o Breakfast Around the World mais o Mixing Color. Ou Mixing Color ali, divertido. Aí você deu 2 aulas divertidas. Mega divertidas. Concorda? Uhum, certo. Aí, como é que você vai fazer aquele livro lá? Aí você vem para o livro para você economizar o tempo, que é o que você falou, que era muita coisa para pouco, né? Aí o que, que eu faria no livro? Porque o livrinho aqui é bem chatinho, né? Vou pegar aqui, ó. Eu pegaria aqui, ó. Essa parte aqui eu daria praticamente adaptado, porque aqui é My Favorite Fruit, olha lá. Massinha de modelar, você já deu lá no projeto, então essa página já foi dada. Aí, para você ligar, você concorda? Você começa, você abre o livro e fala, gente, liga aí. Acabou. Entendeu? Você não vai dar essa atividade. Você não vai gastar tempo. Aqui, outra coisa também, é só de cor. A parte do breakfast você já trabalhou lá na segunda aula. Então, eu já estou com 3 páginas feitas numa aula só. My favorite breakfast. Você pode incluir dentro do projeto. Ou como tarefa. 4 folhas. Então, você deu 4 folhas numa aula só. Só que como que você vai dar essas 4 folhas numa aula só? Gente, abre o livro. Abriu o livro. Exercício 1, liga. Match. Espera. Exercício 2, color. Espera. Entendeu? Sim. Mas o principal seu, que eu acho que estava dando pau nos seus planejamentos, é você. É que você está contando aula. Você está contando como aula útil dia que não é útil.
aí você não tá dando conta, entendeu? Aí fica aquela correria do ano. Você está contando aula, por exemplo, de julho, que você tem 2 semanas de aula, certo? Certo. Só que, De férias em Jutupá, né? só que essas 2 semanas de aula, e aquelas aulas que o pessoal foi lá no museu, aquela aula que caiu um feriado, entendeu? Não pode É contar. difícil. Não, você não pode contar. Você vai ter que começar a olhar o livro todo e dividir do jeitinho que eu falei agora para você. Qual o projeto que eu vou fazer nessa unidade? Eu vou levar 2 dias para o projeto, ok. Agora, deixa eu ver que atividades que eu tenho aqui. Dá para fazer em uma aula? Você conhece seus alunos. Você conhece mais ou menos o livro. Dá em uma aula? Não, vou precisar de 2. Aqui dá para dar tarefa? Aí você conta. Aí você vai contando isso o ano todo. Isso vale para a Tânia também, viu, Tânia? Você conta o ano todo. Aí você chegou lá, você fala assim: eu vou precisar de 44 aulas. Só que o ano só tem 36. Aí 44 menos 36 dá quanto? Deixa eu ver. 8 aulas. Você vai ter que arrumar 8 aulas extras. Como que a gente acha aula extra? 8 aulas. Ou não fazendo o projeto, ou dando tarefa, ou cortando algum projeto de data comemorativa. Tá vendo que a gente nem falou de data comemorativa? Gente, ela tem um livro de 72 páginas, com 36 aulas úteis no ano. Como é que você vai fazer projeto de data comemorativa? Não dá. Não. Dá. Entendeu? Se você não aceitar isso, Gi, seu ano sempre vai ser conturbado. Aí é aquilo que eu estava falando ontem. Aí chega St. Patrick. Ah, não vou fazer nada de St. Patrick. Aí chega St. Patrick, todo mundo está fazendo. Aí eu vou fazer também. Só que você esquece que seu capítulo lá dá 10 aulas. E errou tudo. Tinha data comemorativa que eu nem comemorava, porque só falava assim meio por cima e pronto. Só que assim, lá também a gente não pode falar de Saint Patrick, não pode falar A de sorte é sua. Páscoa, né? A gente fala Sorte. de Páscoa, mas voltado para a ressurreição de Cristo, né? Mas nada de Não, mas mesmo assim, coelhinho. você não tem no planejamento seu, não dá. Tudo bem? A gente viu uma realidade. O que eu quero que a Gislândia saiba. Eu estou pegando o pé da Gislândia, gente, porque a Gi sabe o porquê. Mas, assim, o maior erro que eu vejo de vocês, teachers, com planejamento, é não organizar o livro no ano todo. E aí, vocês não fazem essa conta que eu estou falando para vocês, de olhar no calendário, ver o dia que você dá aula, contar quantos dias úteis eu tenho de aula, quantas páginas de livro eu tenho que dar. Conta de soma e de subtração. Sobrou aula, eu faço projeto, faço data comemorativa. Não sobrou aula, tem que correr atrás do prejuízo. Ô, Val, uma dica que você já deu e é muito legal, é igual você falou, olhar o livro inteiro. Às vezes, uma unidade, vamos supor, o Dia dos Pais está lá no final daquela unidade e você pode trazê-la para frente. Eu já fiz isso, deu muito Isso certo. tá aí, dá muito certo. De trazer os temas para perto da data comemorativa, para perto de algum projeto que você tem que fazer. Por exemplo, ela vai falar de projeto leitura agora, no início. Então, a gente já pode fuxicar lá o livro dela e ver se tem alguma coisa para trazer para frente. Até o projeto leitura que eu falei para a Gi ontem, fazer pelo menos um projeto leitura, no caso de 7 a 10, ela pode ver se o livro tem algum conto, algum poema, alguma coisa, e trazer isso para frente. Mas não tem como, Val, porque esse primeiro momento eles não vão estar com o livro, eles só vão estar a partir da segunda semana.
Tem tudo isso também. Então, a primeira semana é aquilo que eu te Só falei. E a welcoming. partir da segunda que eles começam o livro. Mas é só um exemplo que você pode fazer. Agora, eu vou mostrar uma outra realidade, que é o livro Next Station, que a Tânia está querendo começar a trabalhar aí. Só para vocês verem a diferença de estrutura de material didático, tá bom? Como essa estrutura do material didático ajuda a gente pra caramba na hora de fazer a preparação da aula. No Next Station, eles sempre trazem um país como tema. Sempre vai ser um país. Então, isso é bem legal, porque o seu projeto já está pronto. O que você vai fazer de projeto? Você vai fazer sobre o país. Aí, o que você vai fazer sobre o país? Então, primeira coisa, vamos ver quantas páginas tem a unidade. Então, vamos lá. Essa aqui é a unidade 2. Também é comecinho, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 já é o Progress Check. Olha a diferença de livro. Quantas páginas a gente tinha no dela? 18. Quantas páginas a gente tem aqui? 9, 10. Quantas aulas eu falei para vocês que geralmente a gente tem para fazer um capítulo? 9, 10. Então, essa estrutura de livro, ele já me dá o seguinte, ó. Nesse primeiro momento aqui, ele quer falar de adjetivos. Eu tenho uma aula toda para falar de adjetivo. Então, aí sim eu consigo dar a aula divertida e o ponto gramatical. Porque eu tenho 9 páginas, eu já sei que no meu calendário vai dar de 8 a 10 páginas. Fechou. Entende a Ô, estrutura? Val, sabe o que eu estou pensando aqui? É porque, assim, as outras unidades da escola, eles têm o projeto bilíngue, então tem mais dias na semana que dá aula. E eu acho que eu uso o mesmo livro. Eu vou conversar com a coordenadora sobre isso, se é o mesmo livro que é usado, porque é muito conteúdo, gente. Você tem que Você correr. pode mesclar. Pode até deixar, tipo assim, ela faz o projeto e você faz o livro, entendeu? Alguma coisa assim. Ou você faz o projeto e já manda para ela fazer o livro lá, nos horários extras. Porque aqui, na estrutura do livro, você já vê que já é diferente. Mas agora vamos falar do projetinho. Estou falando de Venezuela, estou falando de adjetivo. A minha parte do gramática aqui, olha, é comparativo. Tudo isso eu já olho, tá? Estou olhando por cima, estou olhando junto com vocês. Aí eu tenho o reading time aqui. Estou falando mais de algumas qualidades. Aí eu tenho outro grammar aqui, ó, que é o comparativo longo. E aqui tem Let's Visit Venezuela e tem o Speaking Time. É isso. Então, o que projeto que eu posso fazer? Lembra que eu falei que o primeiro capítulo seria um projeto? Eu vou fazer sobre a Venezuela e vou fazer uma pesquisa de tipo, qual tipo de pessoas que moram lá, que tipo de roupa que elas usam, qual a parte cultural dela, e eu vou usar esse texto aqui como embasamento para mim. Fiz uma aula, gastei com isso, já trabalho essas palavras aqui, rich, poor, hungry, thirsty, já trabalho isso. Segundo dia de aula, eu já posso fazer essa página e já posso entrar no Grammar Point, que é o comparativo. Ou faço o projetinho e já faço essa página. Aqui está fazendo de spelling, tá vendo? Como parte divertida. Acabou. Aí, segunda aula, faço só ponto gramatical. O que eu vou ensinar para a criançada? Não vou nem abrir o livro aqui, não. Só faço o gramática e 2 exercícios para ela saber fazer. Na terceira aula, eu faço página 17, página 18. Aí, terceira aula, eu faço um reading e faço o exercício. Quarta aula,
tem outro ponto gramatical, então tem mais um corte. Faço comparativo longo. Faço exercício, faço workbook. Quinta aula, Venezuela, já tratei lá na frente. Eu faço speaking time. Então, aquela coisa de 8 a 10 aulas, eu fiz em quantas? Em 5. Se eu fiz 5 aulas, quantas aulas estão me sobrando? 3, 4 aulas. Essas 3, 4 aulas eu vou fazer o quê? Projeto de data comemorativa. E nesse livro ainda, Tânia, tem as provinhas prontas, tá? Tá aqui, ó. Então, toda unidade. Então, você, das 3 aulas que estão sobrando, na verdade, não vão sobrar 3, vão sobrar 2, ou você dá isso daqui até para tarefa, tá bom? Você dá para tarefa e fechou. O que vocês acharam, meninas? Eu clareei ou baguncei? Para mim ajudou bastante, Val. Eu acho que você, Gi, hoje, dentro da turma, é uma das que tem mais a característica do que a Ferry pode ajudar, entendeu? No sentido de organização do ano. Porque você viu que, Tânia, você percebeu a qualidade do material? Até o da Ferry, se você for trabalhar, tem muito mais do que ali. Sim. Então, é um material, eu não mostrei, mas os áudios, tem gente que, depois que conhece o da Macmillan, eu tive uma Ferry que falou assim para mim, eu não quero trabalhar mais com os livros da Ferry, não, eu quero trabalhar só com o Macmillan. Por quê? Ô, Val, e a gente adquire naquele site que você me deu aquele dia? Eu vou te dar outro porque a livraria não está entregando, sabe? Mas eu vou te ensinar. Ah, Eu vou. Você precisa marcar o seu horário da empreendedora para a gente fechar tudo isso. eu preciso para adquirir os meus, né, de É. professor. O que que acontece? O da Macmillan, o áudio, você aperta, já está tudo ali. Você não precisa carregar livro. Você pode usar fisicamente, você pode usar na TV. Então, ela tem Sim. umas facilidades, tá? Tem muita facilidade. Porém, é livro adequado para 7 a 10 anos. Por quê? De 1 a 6, a pegada é outra. Não dá para você ficar fazendo aulinha de tela. Quer dizer, dá, mas aí você não é fairy. Aí é uma outra opção. Entende? No método Ferry, a gente trabalha com competência, a gente trabalha com experiência, a gente trabalha com play-based learning. De 7 a 10, a gente trabalha com project-based learning. A gente trabalha com outras metodologias. Alright? Right. Meninas, era isso que eu tinha para trazer para hoje. Perguntas? Ô, Val, amanhã não. Amanhã é o quê? Amanhã eu não vou conseguir assistir, tá? Eu tenho que ir em Lafayette. Deixa Amanhã eu é falar sobre o aqui. que você fala?